Boa noite, tudo bom? Agradeço o convite da Ana e da equipe e acho que é muito importante o desdobramento da Rede Brasil, que fosse encontro de universidades, o Brasil todo. Nós pensamos construir uma política pública em rede universitária. E cada universidade formou equipe de professores e alunos e a gente começou a fazer vários cursos. Todo esse trabalho foi graças à criação do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. E o que é importante é que a gente atravessa conjunturas, né, mas fica nas universidades o compromisso. E o exemplo do comitê, mesmo o Pacto Universitário agora não sendo desmantelado, porque a CECADI foi extinta, mas a gente vê que as universidades estão com seus comitês atuando. Isso é importante, porque a gente precisa fazer com que a política pública seja política. Projeto de direitos humanos tem que ser projeto de sociedade, não só de governos. Agora, há governos democráticos populares que a gente pode avançar mais, mas em momentos difíceis, de conjunturas, de retrocesso dos direitos, a gente precisa resistir nas nossas universidades e na sociedade. Por isso que esse encontro de estudantes, professores, a sociedade aqui presente, vocês do comitê, gestor local, vocês estão de parabéns por permanecer atuantes e resistentes, certo? Então, vamos lá, o que eu trouxe para discutir com vocês nesse momento. Veja só, quando a gente fala de direitos humanos, há uma atitude, geralmente, das pessoas se colocar fora dos direitos humanos. É como o tema da violência. A violência é do outro. A violência não é... Nós não somos parte da violência, é como se ela estivesse fora de nós. Quando a gente fala de direitos humanos, parece que a gente fala de um ser estranho, não é? Não de nós, é como se os direitos humanos não chegam nas pessoas. Há um certo estranhamento em relação aos direitos humanos. Isso tem várias razões. Nós somos um país que viveu longos anos de escravidão. Então, um país que viveu uma marca profunda de anular pessoas, de afirmar pessoas e não pessoas, de restringir a dignidade das pessoas humanas, não é, a coisas. Então, essa história de escravidão, ela impactou e ainda impacta até hoje os sentimentos, a mentalidade, o não reconhecimento, a violência contra a juventude negra, não é, gente? A violência policial contra a população negra. A gente sabe que se você tiver jovens negros na rua numa certa hora da noite, eles abordam diferentemente quando é um homem de paletó e quando é um negro. Vai um negro entrar no Ministério da Justiça em Brasília e vai entrar um advogado de paletó, que você vê a diferença. Vai o movimento LGBT tentar entrar no Ministério da Justiça e você vê o tratamento que é feito quando os movimentos sociais, né, quando os representantes dos movimentos sociais vão adentrar o mundo das instituições públicas. E aí é que reside a coisa mais importante na história dos direitos humanos no Brasil, que é esse potencial, porque os movimentos sociais, eles têm essa dimensão pedagógica. É vivendo dos movimentos sociais, é vivendo esse movimento acadêmico, é vivendo o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento LGBT, que a gente vai aprendendo e ensinando cidadania, fazendo esse exercício. Então, por isso que é importante na escola, e é por isso importante a denúncia aqui, porque nós temos um estudante que está sendo afetado pelos seus direitos de liberdade. E é preciso que toda a comunidade universitária se indigne com essa situação e que a gente encontre caminhos de amparar juridicamente e politicamente esse jovem. A gente não pode deixar ele acuado, a gente não pode deixar ele criminalizado, a gente não pode deixar ele sofrendo depressão, a gente não pode deixar ele como se fosse um ser sozinho. A dor dele é a dor civil, é a dor nossa. Quando se quer cortar a palavra de um estudante, quer cortar a palavra de toda a universidade. Então, cortar a palavra desse jovem quer dizer cortar a nossa palavra. Por isso que esse momento é muito importante, que a gente pense que direitos humanos está na nossa casa, está dentro da nossa universidade, está aqui e agora. Então, esse estranhamento, mas os direitos humanos também, esses países, como o Brasil, e principalmente na América Latina, que nós vivemos longos anos, não só de escravidão, mas de extermínio de línguas, de extermínio de povos, não é? E a gente sabe como, no Brasil, o arrancar a população negra,
né, como o Nilmário estava colocando hoje, quantas pessoas não foram desaparecidas no mar, foram jogadas ao mar, quantas mil pessoas não foram jogadas ao... Olha aí, não é? Quer dizer, essa memória da história brasileira, essa memória da história diamantina, a memória dos direitos humanos em Minas Gerais, essa história, gente, não está contada nos livros. A gente precisa juntar história com geografia, com sociologia e construir a história dos direitos humanos no nosso país. Nilmário já tem bem 5 ou 6 livros que ele ousa. Eu digo que ele é um verdadeiro filósofo, porque ele pensa, faz direitos humanos, atua, mas ele é umas raras pessoas no Brasil que consegue escrever a história do que tem sido a luta para a construção de uma política de direitos humanos no Brasil. Então, se vocês querem entender a política de direitos humanos no Brasil, precisam ler os livros do Nilmário e os livros do Solon Viola também, que Solon também tem um livro da tese de doutorado dele muito interessante, que ele também reconta a história dos movimentos de direitos humanos no Brasil na década de 70. Então, veja só. Então, essa sensação de estranhamento, porque a gente coloca os direitos humanos como se estivesse fora da gente. Ora, direitos humanos tem a ver com o desejo da gente, com o sonho, com não perder a utopia. Direitos humanos tem a ver com a comida, com a feira da semana. Direitos humanos tem a ver com acesso, com as xerox que a gente precisa adquirir para a gente ler o texto da professora. Direitos humanos está todo dia na vida da gente. Mas a forma como no Brasil foi se tentando fazer uma propaganda antidemocrática fez com que, muitas vezes, direitos humanos associassem só ao mundo prisional. E aí, setores da mídia, não toda a mídia, mas setores, né, tentam colocar uma parte da sociedade como se fosse refém de um discurso de que os direitos humanos... Mas os direitos humanos defendem bandidos, sim, porque mesmo a pessoa que está presa, ela perde a liberdade, mas ela não perde a dignidade. Ela precisa estudar, ela precisa voltar para a sociedade, que não é pena perpétua, e para ela voltar para a sociedade, a gente precisa que as prisões não sejam cárceres piores do que Auschwitz, né? Como são as nossas prisões. Então, é preciso que a prisão também seja um espaço não de dor, não só de enclausuramento e de dor, mas que é preciso que ele seja um espaço, um novo espaço de sociabilidade, não um espaço só de acusações. Então, emerge essa ideia de que, vamos lá, então, quando se fala de direitos humanos, ele permeia toda a história brasileira e a história da América Latina, porque a América Latina é uma história de resistência, mas também de muitas dores. E os direitos humanos, quando você fala de direitos humanos, a palavra sangra. Porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente lembra de Carandiru. Quando a gente fala dos direitos humanos, a gente lembra de Carajás, quando executaram trabalhadores rurais pelas costas e na cabeça, porque eles lutavam pelo direito à terra. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente lembra do genocídio na Segunda Guerra, mas a gente não pode esquecer, né, os nossos manicômios judiciários, os nossos manicômios, que também no Brasil, né, o livro da Rabex, que ela denuncia que nos manicômios também, né, se enclausuravam mulheres quando questionava o casamento, se enclausurava presos políticos, se enclausuravam pessoas que discordavam das questões da sociedade. Então, a gente não pode esquecer, no Brasil também, o genocídio indígena. A gente não pode esquecer que direitos humanos, quando fala no Brasil, ele fala da nossa alma. Direitos humanos fala da nossa vida, da nossa história. A memória da gente, veja só, nós não sabemos de que povo de África nós viemos, ou de que povo indígena nós viemos. Algumas famílias ainda sabem de que descendência veio, mas fizeram questão de retirar da gente a dimensão da memória. Isso é a coisa que mais desmonta a identidade do brasileiro. Quando a gente diz assim, por que é que o povo brasileiro... bastaram dizer que a escola sem partido, que o projeto Escola Sem Partido, que professor agora não pode mais falar de direitos humanos, que não pode mais falar de gênero, não pode mais falar da diversidade. Eu escutei professores na minha universidade que diziam assim, mas agora ninguém pode falar de direitos humanos. Eu disse, professora, a senhora já desistiu da sua Constituição? Professora, a senhora já aceitou que a gente mudou de regime político? Professora, a gente continua na democracia.
a gente tem que persistir e insistir em defender a democracia, e não desistir do artigo 5º da Constituição. A gente não pode simplesmente não lutar, não agir em defesa da nossa dignidade e dos nossos direitos. Por isso que a gente diz que o maior desafio da educação em direitos humanos é, principalmente, aprender a conhecer nossos direitos, ter acesso a esses instrumentos e mecanismos, mas estar essencialmente organizados em forma... Por isso que é importante os movimentos sociais. Você vê que quando emergem os movimentos identitários, você vê que surge uma nova força na sociedade. As mulheres criam o primeiro Conselho Nacional em 85. Conanda sai em 90, você vai surgir uma série, e do governo Lula e do governo Dilma, a gente vê uma série de conselhos identitários que vão emergir no governo federal, no âmbito da União, mas que nos estados e nos municípios a gente vai ver também. Os idosos vão começar a pensar política pública em conselhos, o pessoal afro-brasileiro também, os meninos e meninas de rua, as mulheres, a população LGBT, o movimento negro. Quer dizer, a gente vai começar a criar mecanismos de participação social e participar da gestão governamental numa sociedade que a gente... Porque o grande passo que a gente deu na sociedade foi construir uma Carta de Direitos. O grande marco da história da sociedade brasileira foi quando a gente conseguiu atravessar, né, períodos de autoritarismo muito, muito bravos. Então, a gente não pode esquecer, então, que quando fala de direitos humanos, a gente fala de dor, de perdas, de morte. Está aí o Chile sangrando, mas a gente fala também de resistência. O povo chileno está resistindo. O povo chileno não está... Eles disseram, tiraram tudo da gente, mas também tiraram o medo da gente. Eles disseram, tem uma frase lá que eles colocam. Então, assim, não tiraram tudo, tiraram a nossa dignidade, a nossa aposentadoria, o direito a acessar a água, o direito ao trabalho, ao transporte, mas também conseguiram tirar o nosso medo. Então, eles enfrentam, por conta 30 anos para eles desmontarem um modelo neoliberal que desmonta os direitos sociais das pessoas. Então, para vocês verem como é muito forte essa questão. Mas em que contexto surge a educação em direitos humanos? Por isso que eu trouxe para vocês essa... A educação em direitos humanos no Brasil e na América Latina, ela é uma prática jovem. Ela surge na década de 70, 80, quando o Brasil e vários países da América Latina estavam saindo do processo que a gente chama período da transição política. O Brasil tinha vivido, vocês sabem que a gente viveu 388 anos de colônia, a gente viveu 69, 60 e poucos anos de império, e quando a gente chega na República, 100 e tantos anos, a gente vai ter República Velha, os coronéis e a mentalidade agrária, a mentalidade oligárquica, que durou 69 anos, depois a gente vem o Império, depois a gente vem a República Oligárquica, a Velha República, depois a gente vem a República Populista, que não fortalece os mecanismos de controle social, mas fortalece as figuras, né, ainda um poder concentrado, mas a gente só vai galgar uma cidadania democrática em 2 momentos da história do Brasil, que foi 45 até 64, e de 85, e só na Constituição de 89, quando a gente vai, de fato, instaurar um regime democrático de direito. Mas você vê que todo esse tempo, todo esse percurso, pequenos percursos de cidadania democrática, são percursos de tensões enormes. Qualquer governo que fale em reforma de base, que fale em distribuir terra, que fale em, como Paulo Freire, alfabetizar toda a sociedade, esses governos eram logo taxados de comunistas. E no Brasil tem essa onda de que quando se quer, né, criar inimigos, taxas, cria estigmas, né, marca as pessoas com a palavra comunista para retirar daquelas pessoas o direito da fala, o direito do argumento, o direito da dissidência, o direito da argumentação, da criticidade, que esse é o papel da universidade. Não é? Então, vocês estão vendo que a educação em direitos humanos, ela não surge num momento de afirmação de direitos. A educação em direitos humanos, ela surge em momento de negação de direitos. Ela surge em momento de Estado autoritário, mas é durante o Estado autoritário que a gente vai aprender a palavra liberdade nas ruas. A gente não aprende a liberdade. Diamantina sabe o que é lutar por liberdade. Os negros de Diamantina sabem como é difícil
a soletrar a palavra liberdade. Ele sabe como é raro a soletrar o direito de acessar uma política pública. O acesso à escola, como foi tardio no Brasil. A gente sabe como a palavra liberdade é cara para a gente, não é? Então, a educação em direitos humanos, ela emerge muito mais como, primeiro, como uma resistência a um Estado arbitrário e opressor. Por isso que ela começa nas ruas, ousando, enfrentando canhões, enfrentando, não é, polícia, enfrentando, não é à toa que em 70 a gente vai verificar os primeiros movimentos que vão enfrentar o Estado autoritário, não é isso? Mas quando chega em períodos de transição para a democracia, ela vai começar, a educação em direitos humanos vai saindo das experiências comunitárias, das experiências no sindicato, nas comunidades de base, nos centros de defesa, nas comissões municipais, e ela vai começar a adentrar as escolas, as universidades, até que quando a gente constrói uma carta de direitos, veja só, não era possível construir uma democracia com a reforma de 68. Porque se vocês lerem a Constituição de 45 e se vocês lerem a reforma de 60, que foi dentro do próprio regime militar, vocês vão ver que a carta, enquanto a de 45 e a de 89, ela vai ressaltar os direitos fundamentais e os direitos sociais, quando o Estado ditatorial ele se instaura na sociedade, a reforma constitucional, a primeira coisa que eles falam é tirar a palavra cidadão, é tirar o artigo dos direitos fundamentais. E aparece só Estado. Leiam, ousem ler a Constituição de 45, a reforma, e ousem ler a de 80, para vocês verem como uma aparece só Estado, outra aparece o cidadão. Então, a gente diz que o Estado Democrático de Direito, ele afirma aquilo que a nossa secretária disse, não é? Que você disse que o slogan da campanha de vocês é que o patrimônio é o povo, né? Como você não falou isso? Então, essa questão que vocês precisam entender. Por isso que a nossa carta é tão cara para a gente. E por isso que dos nossos direitos a gente não pode arredar o pé. A gente precisa lutar por eles. Só que direito não cai do céu. Direito, como diz Piaget, não é um pensamento mágico. Não é uma fada madrinha que vai descer de algum lugar que vai afirmar a nossa democracia. A nossa democracia, vocês sabem, que vocês já foram políticos, vocês sabem como é árdua e como é difícil, não é, ocupar um espaço público, não é, para fazer desse público ser para todos. Vocês sabem como isso é caro e como é raro, né? Então, essa formação, então, se a gente escrever uma carta democrática, a gente criou uma carta de direitos. E aí a gente precisava fazer o dever de casa, que era reformar um Estado que vinha de um período coronelista, oligárquico, que vinha do período autoritário. Como é difícil mudar o Estado. Quem viveu experiências de universitária, de gestão universitária, quem viveu experiências de coordenação de movimento estudantil, a gente vê nas pequenas experiências de gestão que a gente tem ao longo da vida, a gente vê como é difícil mudar os pequenos espaços. Mas é nesses pequenos espaços que a gente vai. Então, com a Carta Democrática, o grande desafio que a gente era educar a população para uma cultura democrática. E aí, colocamos na LDB a importância de que era preciso educar o cidadão para afirmar seus direitos, não é? Mas a gente não deu a devida centralidade que a gente era para ter dado. A educação em direitos humanos, ela precisava ter uma maior centralidade, porque, infelizmente, no campo dos direitos humanos, aparece muita violação. O Brasil, as secretarias de direitos humanos, elas perdem um tempo enorme só precisando acolher vítimas da violência. O nosso Brasil, ele vai do tortura, da pessoa explorada sexualmente, do abandono, do idoso violentado, da criança explorada sexualmente. Quer dizer, essas emergências, essas dores humanas são tamanha que uma Secretaria de Direitos Humanos, a maior parte do tempo da Secretaria de Direitos Humanos é acudindo gente, é escutando, é amparando, é reparando, é fazendo o mínimo que é acolher as graves violações dos direitos humanos. Então, mas e a prevenção? E a mudança das mentalidades?
Esse é o papel da educação, esse é o papel nosso da escola, esse é o papel da universidade. Nós somos justamente o espaço da formação da personalidade, da formação da consciência dos direitos, da criticidade, né, da capacidade de investigar a sociedade da gente, independente de qual seja o governo, a capacidade de fazer um diagnóstico de uma realidade social e poder apontar caminhos, ou a capacidade de criticar uma política pública e dizer onde estão os problemas e para onde deve ir e os rumos que devem seguir. Esse é o papel nosso. Por isso que nós da universidade, às vezes, somos olhados de banda e todo mundo acha que a gente tem cara feia pelo fato da gente poder exercer a nossa liberdade e a nossa autonomia de cátedra para que a gente possa fazer uma pesquisa e um diagnóstico, não é? A partir do conhecimento e poder exercer a crítica. Essa crítica é o que é mais caro para a gente, e por isso nós estamos sendo alvo nesse momento, porque a liberdade, a criticidade é um dos maiores patrimônios que nós temos aqui na nossa sociedade. Eu chego aqui, visito a universidade, eu tenho orgulho, eu sou de universidade pública, eu fui estudante de escola pública, eu estudei porque eu tive acesso à escola pública. E entrei na universidade por concurso público. Então, eu defendo minha universidade pública. Eu defendo um restaurante universitário para os estudantes. Eu defendo uma residência universitária para os estudantes. Eu defendo bolsa para os estudantes. Nós que viemos do público, a gente sabe o que significa a universidade pública. E somos nós que temos que defendê-la. Porque a gente sabe como é uma disputa muito grande para que uma certa parcela da sociedade não adentre o acesso à educação. Então, por isso que nesse momento nós estamos sendo alvos de crítica, porque nós temos esse papel. Então, a educação e direitos humanos, ela tem esse papel. Mas no Brasil, a gente, como eu disse a vocês, a gente aprendeu a liberdade em alguns movimentos. O movimento pela anistia, a gente não pode esquecer, porque a gente vivia um período autoritário, uma tirania. A primeira coisa que eles fazem não é cortar o parlamento. Você vê que os atos institucionais, que tanto estão falando dos atos institucionais recentemente, os atos institucionais, eles são atos de força e eles vêm para fechar o parlamento, para impedir as eleições, para reformar a Constituição, para impedir o decreto 477, para impedir os estudantes de manifestar, para reprimir os estudantes, como estão querendo fazer com o estudante aqui, representante do DCE. Então, durante esse período de um Estado arbitrário, de um Estado que não respeitava as liberdades, que tanto a gente marcou na Constituinte de 80, a gente vai ver que esses movimentos, eles tiveram uma história. Então, apareceu no Brasil as comissões municipais, os primeiros órgãos, e era um trabalho voluntário, gente. As primeiras entidades de direitos humanos do Brasil, elas eram de caráter voluntário. As primeiras pesquisas e estudos no campo dos direitos humanos eram feitos na clandestinidade. O Brasil Nunca Mais, que é aquele livro que foi feito todo na clandestinidade, ele foi feito a partir da colaboração de advogados, sociólogos, assistentes sociais, que davam uma parte do seu tempo para ouvir as vítimas da violência do Estado, preparar os dossiês e passar toda essa informação para fora do Brasil, porque era preciso produzir conhecimento no campo dos direitos humanos. Até nesse período era algo que era de uma forma na resistência, para você ver. Então, por isso que a gente vai, então, valorizar, e aí o livro de Solon e de Nilmário também vai apontar para essas entidades. O Movimento de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul também, que foi importante, e também teve o Comitê de Defesa dos Direitos Humanos dos países do Cone Sul, que foi uma articulação que envolveu a Igreja Presbiteriana com a Igreja Católica, com financiamento da Suíça, da Conselho Ecumênico de Igrejas, para quê? Eles conseguiam recurso para proteger pessoas que vinham do Chile, do Uruguai, da Argentina, clandestinos, com outro nome, que viviam sem lenço, sem documento, não é? E era preciso um amparo. E essas pessoas tinham no clamor era o nome desse comitê, tinham no clamor esse amparo, não é? No sentido de dar segurança, proteção, documento e conseguir um lugar para poder... Quem viveu a clandestinidade sabe o que é, não sabe onde vai dormir hoje, não sabe quem é o amigo, não sabe com quem pode conversar, não pode ter nenhum livro crítico de esquerda, porque vão desconfiar logo que você, né,
é alguém que discorda do que está instituído. Então, vocês vão ver que esse momento é o momento que a gente vai viver essa parte da educação em direitos humanos. Mas vocês vão ver que, por isso que direitos humanos tem muito a ver com as vítimas do Estado. Né? Mas existem também as vítimas da violência estrutural, a vítima da escravidão, a vítima das desigualdades sociais. Essas vítimas dessa violência estrutural, ela é tão grave quanto a violência do Estado quando usa a força de coerção para reprimir seus cidadãos. O que está acontecendo no Chile e o que está acontecendo muitas vezes quando os estudantes brasileiros vão para as ruas reivindicar passagem de ônibus e outras coisas mais, quando ele recebe, né? Ele não recebe, muitas vezes ele pode receber uma ameaça, né, das estudantes. Aí você vê o Estado com sua cara de coerção. Vai ser assim, agora você vê a cor do Estado, o tamanho do Estado. Quando você vê a situação do Chile, né, que não há diálogo nenhum, que não há mediação, que não há gerenciamento de crise. Pelo contrário, ali é repressão braba, pessoas desaparecidas, pessoas morrendo, né, para poder lutar por uma aposentadoria, por um acesso à água, por acesso à luz, por um acesso mínimo à educação. Então, para vocês verem o preço que o pessoal está vivendo. Então, o Brasil, esse período, vive todo esse trabalho de... Mas a educação, quando a gente fala de educação em direitos humanos, a gente fala da educação sobre os direitos humanos, porque existe um conhecimento específico dos direitos humanos, que a gente precisa estudar com a história, com a geografia, com a sociologia. Por isso que quando a professora disse aqui, direitos humanos está na saúde, sim, está na engenharia, está nas ciências humanas, está nas ciências da natureza, sim, ele está em todo. E para trabalhar o tema dos direitos humanos, a gente precisa chamar, né, do sociólogo, antropólogo, filósofo, né, o engenheiro. Acessibilidade, como as professoras bem colocaram aqui, não é possível a gente ter lei de acessibilidade, decreto de acessibilidade, política de acessibilidade em nossas universidades não ter acessibilidade física. Aqui tem comunicacional, mas muitas vezes a gente não tem acessibilidade física nas faculdades de direito. Imaginem, os homens que vão ser juízes, procuradores e promotores já aprendem a violar os direitos humanos na sua própria universidade, porque as universidades de direitos, a maioria são prédios antigos, sem elevador, sem rampa, tudo com escadaria. Pode prestar atenção. Então, você vê, né, o próprio MEC, eu estava em Brasília na Secretaria de Direitos Humanos, na época que o Nilmário foi secretário de Direitos Humanos, e a Isabel, que era a coordenadora da CORD, Isabel, e a gente ia fazer um evento, e Isabel disse, não vai fazer. Ela botou processo contra os hotéis de Brasília, porque senão eles não faziam acessibilidade nos banheiros, nem da entrada. As rampas na entrada e nos banheiros dos hotéis de Brasília só aconteceu porque teve um movimento das pessoas com deficiência, que é um movimento muito forte no Brasil, e eles lutaram por isso. Ninguém conseguiu acessibilidade sem luta, não é? Então, você vê como foi muito forte, né? Então, a gente precisa ter um conhecimento específico dos direitos humanos. Então, no curso de pedagogia, na licenciatura, nós precisamos ter o conteúdo específico. No curso de direito, no curso... Outros cursos a gente pode transversalizar com conteúdos, mas é preciso que certos conteúdos sejam parte do currículo, sejam parte do projeto pedagógico de curso. Outra coisa é a educação em direitos humanos, que é a educação precisa ser vivida na universidade. O que está acontecendo com o estudante é uma forma de violação de direito. Então, não adianta só ter o comitê, ter a disciplina de direitos humanos, mas se a gente não resolve o problema do menino, que é o estudante e liderança estudantil, e ele precisa de um advogado, e ele precisa de defesa, e ele precisa não se sentir só nesse processo, porque ele não está lutando por ele está lutando pelo coletivo. Então, ele está lutando por todos nós, porque se a universidade retroage, todos nós sofremos com isso. Não é? Então, veja só, então, a educação em direitos humanos é processual, é vivencial, é o dia a dia, é estar no conselho universitário, é discutir o currículo, é rever o currículo escolar, é introduzir conteúdo, é no projeto de extensão, é no projeto de pesquisa, a gente fazer o recorte dos direitos humanos nos temas dos nossos TCCs, nos nossos projetos de pesquisa, não é? Então, é todo esse exercício. E educar para os direitos humanos, que envolve toda essa aquisição de hábitos, atitudes,
A gente precisa conhecer a legislação para que a gente possa saber defender, para que a gente não seja... Né? Só pode participar quem conhece direitos. Então, uma das condições para o exercício da participação é justamente esse conhecimento. Não é? E aí... Mas veja só, vou passar por isso aqui só para a gente adiantar um pouquinho, porque eu estou vendo que já está esvaziando. Aqui é só para mostrar um quadro, veja só, educação e direitos humanos, ela faz parte de uma política global, de uma política regional e de uma política nacional e de uma política local. Na política local nós temos um comitê gestor, na universidade nós temos um comitê gestor, aqui vocês estão atuando na política local. No âmbito nacional, a partir do momento que o professor Nilmário foi ministro dos Direitos Humanos, ele convocou um comitê nacional. Foi aí que foi Solon, fui eu e foi pessoas de várias partes do Brasil. Esse comitê elaborou a primeira versão do Plano Nacional da Educação. Nós realizamos encontros em todos os estados do Brasil e daí saiu a versão de 2006. Com esse plano, o Estado brasileiro tinha metas de ação para implementar. E aí dizia na educação superior, é preciso que o Programa Nacional de Extensão Universitária tenha ações de memória e verdade, tenha ações de educação para as suas ações afirmativas, tenha trabalho com crianças em situações de exploração sexual. Então, apontava. Então, a extensão tinha o Programa Nacional de Extensão, PROESTE, a gente conquistou isso no governo de 2003, com Lula, e cada universidade poderia entrar com os projetos de extensão. Então, o Brasil todo foi uma criatividade, várias cores, vários personagens, projeto de extensão com a população LGBT, projeto de extensão com polícias, projeto de extensão com indígenas, com ciganos, com quilombolas. Foi a gente mostrou a cara e as cores do Brasil. Outro desafio, era preciso que no ensino superior a gente introduzisse disciplinas de direitos humanos, a gente transversalizasse os direitos humanos, principalmente nas licenciaturas, mas a gente começasse a fazer os mestrados e as especializações em direitos humanos. A gente precisa pegar o pessoal da unidade socioeducativa, que já estão em serviço, então vamos fazer uma especialização. Mas precisamos também formar novos quadros, novos professores, novos pesquisadores de direitos humanos. Precisamos também criar o mestrado em direitos humanos. E daí, no Brasil, nós chegamos a ter 96 cursos, no governo, até Dilma, a gente chegou a ter 96 cursos à distância de educação em direitos humanos em todo o Brasil. Quando chega Temer, caiu de 96 cursos para 4 cursos, para vocês verem. E finalizou o governo Temer, acabou com os editais públicos para os cursos. Então, veja só, então, a gente vinha numa ascensão de políticas públicas. A gente estava entrando nos ensinos da graduação, a gente fez reunião com a POF, Filosofia, com a POX, Ciências Sociais, com a ABA, a Antropologia. A gente saiu dialogando, AMPED, Educação. O comitê, a gente saiu dialogando com todas essas instâncias para fazer esse diálogo por dentro desses cursos. Lembre-se, estava entrando Sociologia, estava entrando Filosofia no ensino médio e era preciso dialogar. E foi aí que a gente foi dialogar com o MEC e fizemos todo esse trabalho de discutir com a POF, a ABA, AMPOX, AMPED, todas essas associações. Então, vocês veem que no campo da educação superior teve um avanço a questão da educação e direitos humanos. Na extensão, nós fomos também muito forte, não é? E aí, na pesquisa, a CECADI ainda lançou um edital de pesquisa para os direitos humanos, ainda no governo Temer, que a gente até tomou um susto. Mas ainda saiu um edital para 4 pesquisas. O que é 4 pesquisas no Brasil? Não é nada, né, gente? 4 pesquisas. E aí, o que aconteceu? Eles fecharam a CECADI, que era justamente o setor dentro do MEC, que dialogava com a educação indígena, com a educação quilombola, com história de África, com a educação inclusiva, com a educação nas prisões, com a educação na socioeducação. Então, veja, gente, como nós avançamos. Nós criamos diretrizes para a educação nas prisões, nós criamos diretrizes para a educação de história da África indígena, nós criamos diretrizes para a socioeducação, nós criamos diretrizes para a educação básica, educação, ensino médio. A gente discutiu diretrizes para a educação e direitos humanos, ou seja, a gente entendeu que direitos humanos, falar da diversidade, ela falar de direitos humanos dentro da educação. Então, o passo importante que a gente deu nesse momento
foi criar as diretrizes nacionais, que são orientações para que universidades, escolas públicas, conselhos de secretários municipais de educação, conselhos de secretários de Estado de educação, possam estar implementando formações, material didático, para trabalhar esses temas. A gente estava nessa ascensão com essas diretrizes, aí vem, lembrem-se, 2014, a CONAI, e vocês viram que a CONAI, em 2014, a Conferência Nacional da Educação, o Paulo Abrão, que era o da Comissão da Anistia, ele chegou a fazer dentro da CONAI uma conferência livre sobre memória e verdade, que era para discutir o que trabalhar de memória e verdade no ensino médio. Era preciso chegar o tema da memória e da verdade no ensino médio. Tudo isso foi tratado na CONAI em 2014. Aí vem o Parlamento Brasileiro e, de costa para a violência contra a mulher ascendendo no Brasil, o racismo ascendendo, os estudantes negros morrendo, e o Congresso de costa para a gente, de costa para suas filhas e mulheres, porque a violência contra a mulher e afeta as filhas dos parlamentares, ou não afeta? Eles dizem de costa para nós mulheres, de costa para nós LGBT, e de costa para nós africanos, o que é que eles fizeram? Retira a palavra discriminação racial, retira relações de gênero do Plano Nacional da Educação. E diz que pode aumentar a violência contra as mulheres, pode aumentar a violência contra a população afro-brasileira, porque a escola não vai tratar dessas questões. Ora, nós precisamos desobedecer a esses parlamentares reacionários. Se nós estamos numa democracia que os direitos sociais, econômicos e culturais devem ser promovidos, que nós somos um país plural culturalmente, como é que a gente não vai discutir gênero na escola? Como é que nós não vamos falar de África? Se nós somos a mais da metade do povo brasileiro, nós somos africanos. Como é que a gente não vai falar de África? Como é que a gente não vai falar de gênero, se a maioria das nossas filhas e mulheres sofrem violência sexual? Como é que a gente vai ficar calado? A gente vai ser vítima silenciada? A gente vai simplesmente sofrer e ir para a delegacia das mulheres? Nós não queremos esse papel de sofrer. Nós não somos coitadinhos. Nós precisamos agir. Então, veja como é grave a composição do parlamento brasileiro. Vejam como a eleição é uma coisa séria, gente. Na hora que a gente compõe um parlamento desse, ele está dizendo o que para a gente? Não é? Então, nós, da universidade, nós precisamos resistir a isso. Nós precisamos trabalhar. Nós temos uma diretriz de 2015 que diz que na formação de professores, que nas licenciaturas, nós deveríamos trabalhar educação ambiental, questão da terceira idade, educação em direitos humanos, educação a favor da igualdade étnico-racial e educação para os direitos humanos e educação de gênero. Ou seja, essa diretriz está em vigor. Mas por que nós brasileiros já desistimos dos nossos direitos? O que acontece na formação do povo brasileiro que a gente conquista direitos e a gente já desiste dos direitos, que aparece uma zoada, aparecem umas ondas aí. A gente, antes de lutar, a gente já desistiu do direito. Então, que subjetividade é essa? Lembre-se que Paulo Freire dizia que a gente introjeta o opressor e o oprimido. Não é? Quer dizer, que opressor é esse que entra dentro da gente? Que general é esse que entra dentro da gente? Não é? Porque o escravo, ele não é só de cabeça para baixo. O escravo não é só assim, não. O escravo é lutador, olha aí a dança. O escravo luta, não é só, não é? Então, a gente, veja só, então é preciso que a gente, nessa questão da educação e direito, por isso que eu digo assim, falar da Constituinte na sala de aula é muito revolucionário, é muito ousado. Porque defender o artigo 5º da Constituição hoje, nesse quadro, é muito ousado. Mas é isso que a gente tem que fazer. E é preciso que os estudantes que saem da universidade tenham lido sua Carta Democrática. Não é como é que a gente sai da universidade sem nunca ter lido a nossa Carta de Direitos. Como é que nós vamos ser profissionais, nós não vamos achar nada, eu não posso achar nada como psicóloga. Eu tenho que ter conhecimento, eu não posso dizer eu acho, tu achas, ele acha. Não é? Nós, no exercício profissional, nós precisamos usar o conhecimento para transformar essa realidade que é injusta, que é desigual, que é discriminatória e que causa muito sofrimento humano. Então, nós precisamos pegar aqui o nosso conhecimento de saúde, né, de educação, de ciências humanas, que esse conhecimento, ele altere nossa vida. Por que Paulo Freire foi um dos primeiros presos políticos em Pernambuco?
O que Paulo Freire quis mudar? O Nordeste brasileiro, apenas 67% dos nordestinos não votavam para presidente do Brasil. Ou seja, mais da metade dos nordestinos não decidiam quem ia ser o dirigente da nação. Quando Paulo Freire vai ousar e fazer a alfabetização, veja só, ele queria que mais brasileiros exercessem a cidadania política. Por isso que ele foi ousado. E por isso que ele foi um dos primeiros presos políticos. E por ironia do destino, quando ele chega na cadeia em Pernambuco, o soldado diz: aproveite o tempo que o senhor estiver aqui e me alfabetize. O próprio soldado pediu para Paulo Freire alfabetizar dentro da prisão. É ironia, não é não? Então, para vocês verem. Então para vocês verem por que né, porque a leitura crítica de mundo de Paulo Freire é tão visada e é tão incômoda para quem? Para os tiranos. Os tiranos é que têm medo das cores. Os tiranos é que têm medo do desejo. Os tiranos é que têm medo da diversidade. Os tiranos é que têm medo, né, da liberdade. Eles têm medo. Leiam um livro, existe um livro, está dizendo para Nilmário. Ana Maria Machado escreveu um livro chamado Era uma Vez um Tirano. Leiam esse livro para vocês verem. Quando o tirano chega, as cores ficam cinza. As flores da cidade murcham. As cores das janelas, as casas ficam acinzentadas. Aí as crianças e os velhos se juntam e começam a recolorir a cidade. E quando eles começam a botar as cores, olha aí a diversidade, olha aí a força da diversidade. Quando as cores chegam, eles alteram. Mas aí ela diz, cuidado, o tirano está sempre rondando para esperar a oportunidade de entrar de novo. Então, esse livro eu acho que é um livro escrito lá atrás, mas parece que está falando do Brasil hoje. Não é? Então, para vocês verem que... Então, gente, eu já pulei várias coisas do projeto, mas o que eu quero dizer para vocês, que essa educação em direitos humanos, do jeito que a gente tinha essa questão local aqui, é importante que vocês pensem a educação em direitos humanos em Diamantina, a história política de Diamantina, os grupos de Diamantina, o que é reconstruir essa história de Diamantina, essa visita, esse diálogo com a comunidade que fica sempre estigmatizada. Quer dizer, é preciso trazer essa comunidade, né, e dialogar com essa comunidade, a gente ir até a comunidade e participar de todo esse processo. Então, quer dizer, é preciso reconstruir a história do nosso local. Quando a gente fala que a luta é nacional, mas a luta também é local. Nessas conjunturas que no âmbito nacional nós estamos vivendo muitos retrocessos, a gente precisa também nos planos locais, a gente ter nossas estratégias, né? Estratégias no local, nacional, regional e internacional. A gente precisa formar essas várias possibilidades de rede. Então, mas veja só, eu só botei aqui para mostrar para vocês que quando se fala de educação em direitos humanos, a gente teve Nilmário mesmo foi para o Encontro 93 em Viena, houve em Viena uma grande conferência, e quando voltou de Viena, foi importante a discussão da década. Era preciso 10 anos para se falar de educação em direitos humanos, porque os países estavam atravessando processos de redemocratização e era preciso uma nova mentalidade democrática. Sai a Carta Interamericana Democrática, que a gente nunca estuda nas universidades, até nos cursos de direito. Eu nem vejo o povo estudando a Carta Interamericana Democrática, para você ver. A gente olha para a Europa, mas a gente não olha para a América Latina. Não é? A gente não olha para a resolução sobre o direito à verdade da OEA, a gente não olha para a luta do Chile, da Argentina, do Uruguai. Parece que mas a gente fala da Revolução Francesa, a gente fala, não é? Mas a gente não fala das resistências Mapuche, as resistências latinas, que é essa história dos direitos humanos que a gente precisa aprender na sala de aula, porque ela tem a ver com o sangue da gente, ela tem a ver com a cor da gente, ela tem a ver com as nossas identidades. Não é? Essa aqui é uma grande ousadia que a gente precisa. E no campo da OEA, veja só, a gente chegou a tentar, teve o Pacto Interamericano já em 2010, mas a gente teve a Carta Democrática de 2001, está vendo? Mas o grande marco foi o Protocolo Adicional de São Salvador, que ele coloca, desde lá, 1988, já dizia que o conteúdo dos direitos humanos tem que estar na educação. Como isso afirma, desde a Declaração de 48, a Declaração Universal já dizia, se a gente, veja o preâmbulo da Declaração Universal, eles dizem,
se a gente não cuida dos atos de barbárie, se a gente não cuida, né, se a gente deixa essa cultura de repetição de atos de violência, se a gente não tem cuidado com essa questão, e a escola precisa ter cuidado com isso, porque quando a gente vê esses comportamentos no centro da escola, a gente vê que uma cultura está sendo gestada no sentido de ferir a dignidade das pessoas. Então, a declaração já chamava atenção. Mas você vê que, olha só, o sistema regional, no âmbito interamericano, também já havia vários instrumentos. Então, não se trata de falta de instrumentos. Né? E o Brasil, olha, nós fizemos vários, educar em termos de memória, nós criamos diretrizes, nós construímos planos estaduais, discutimos nos conselhos de educação, trabalhamos formação em direitos humanos, pensamos também em várias estratégias de discutir projetos políticos de cursos, né? Trabalhamos no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, estratégia para a educação básica, fomos para reuniões dos conselhos estaduais e secretários de educação, fomos para reuniões dos conselhos municipais de educação, quer dizer, tentamos vários diálogos para ver, era preciso dialogar com gestores da educação municipal, com gestores da educação estadual, com gestores das universidades. E aí vem o pacto que as meninas tão bem falaram. Né? Veja só, uma contradição no governo Temer, a Flávia Pelvezan, que era da UPUC São Paulo, ela propõe um diálogo com o MEC para chamar as universidades para trabalhar o tema, porque havia aquela onda das intolerâncias em relação à população LGBT, questões de gênero. A gente viu como, vocês viram que já na campanha de Dilma, houve no Brasil todo uma onda muito forte de intolerância contra as religiões afro-brasileiras. Pelo menos na Paraíba, chegaram a soltar de avião, gente, panfleto contra as religiões de matriz africana. Para você ver, chegar na Paraíba foi tão absurdo que na Paraíba tem umas esculturas nas praças e começaram a dizer que cada escultura era a representação dos simbolismos religiosos de matriz africana. Tentaram colocar todo o componente racista, né, na campanha para tentar. Quando a gente foi ao Conselho Nacional de Educação para fazer um diálogo, para tentar conseguir a sensibilidade dos conselheiros para montar umas diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, nós conseguimos por unanimidade. Nenhum conselheiro de educação do Brasil, que é o órgão que decide as orientações dos cursos de agente, né? Ele lá que decide o curso de matemática, a diretriz de física, a diretriz, mas também eles discutem o que vai ser educação básica, o que vai ser educação superior, o que vai ser... Então, a gente precisava sensibilizar. Nesse momento, qual foi o depoimento deles? Eu estava nessa sessão e escutei o que eles disseram. Ora, o Brasil está uma onda de intolerância, o Brasil está uma onda de violência. A gente está muito tardiamente cuidando da educação para os direitos humanos. Mas Nilmário teve essa sensibilidade. Nilmário, que lutou tanto, que foi preso político, que sofreu, ele também, quando chegou no governo, ele decidiu, eu tenho que priorizar a construção de uma cultura de direitos humanos. Não só ir atrás do prejuízo, não só ir atrás da violência, mas é preciso dar um passo na direção de uma cultura. Foi nesse sentido que, então, as diretrizes, veio o Plano Nacional e veio toda essa articulação nacional e depois essas diretrizes. Hoje nós não podemos dizer que a gente não tem um documento, uma orientação do Conselho Nacional de Educação, orientando o sistema educacional de ensino a tratar do tema dos direitos humanos. Então, direitos humanos no Estado democrático não é uma coisa clandestina. Direitos humanos no Estado democrático de direito não é uma coisa menor. Ele é parte da lei, ele é parte da Constituição, ele é parte dos valores democráticos, ele é parte da institucionalidade democrática. Ele não é marginal. Marginal ele foi em tempos de ditadura, mas em tempo de redemocratização a gente precisa transformar os direitos humanos em políticas públicas. Por isso que nós do comitê brigamos tanto que o comitê transformasse em conselho, para ver se a gente, né, para ter fundo, para a gente ter recursos para implementar o Plano Nacional. A gente sonhava, e aí acho que a gente precisa continuar lutando, para que a gente possa, né, toda política pública tem recursos, idas e vindas. E os recursos são para a gente amadurecer, não são para a gente desistir. Então, nesse momento, a gente
está no comitê gestor, nesse momento a gente está dando aula de direitos humanos, nesse momento a gente está no mestrado de direitos humanos, nesse momento a gente está fazendo seminário de direitos humanos. Nós não estamos acuados, nós não estamos dentro de casa chorando, nós não estamos nos culpabilizando, a gente não está se vitimizando. O papel de vítima passiva é horrível, porque você fica o coitadinho. Não, nós sofremos porque nós somos cidadãos, a gente sabe quando fere a dignidade, a gente sente a dor, mas a gente está sabendo que a gente precisa estar aqui no seminário, estar nesse seminário, participar das atividades do comitê. Tudo isso são formas que a gente encontra para a gente continuar nesse processo. Então, gente, nesse momento, então, a gente vem, vocês viram um decreto de cima para baixo, novamente, repetindo as cenas autoritárias dos atos institucionais, por decreto de novo. Vocês sabem que durante a ditadura militar foi o tempo que mais saiu decreto-lei de cima para baixo, e agora, de novo, está sendo reeditados os decretos para destruir justamente os conselhos, os comitês, os órgãos da cidadania, os órgãos da esfera da cidadania, que tanto a nossa secretária tanto chamou a atenção na importância dos conselhos como órgão de fortalecimento da democracia. Não é? E agora o momento crítico que a gente precisa, nos nossos estados, fortalecer os comitês, os gestores, fortalecer os comitês de educação e direitos humanos. E eu estava conversando no Nordeste, que vocês sabem que o Nordeste tem uma resistência, tem vários governos de caráter mais democrático, que eu acho que o Nordeste, nesse momento, também tem que dar um passo no sentido da gente construir uma rede. E eu acho que não só o Nordeste. A gente precisa rejuntar o povo da Rede Brasil com o povo dos comitês gestores que estão ativos, aqueles que não desistiram, e a gente precisa formar uma rede nacional. A gente precisa se fortalecer enquanto rede, articular, participar, visitar, intercambiar, para que o projeto seja de sociedade. A gente precisa fortalecer o projeto de sociedade dos direitos humanos para que a gente possa enfrentar qualquer que seja o rosto e a cara e a cor do Estado que venha por aí. Porque a gente precisa mudar a cor do Estado, não é? Se a gente quer mudar a cor da sociedade, a gente precisa mudar a cor do Estado. E também pelo voto se muda a cor do Estado. Mas a gente também precisa ter cuidado com as universidades, que estão querendo também mexer com as nossas universidades para que justamente a gente tenha esse momento. Por isso que a gente precisa, nesse momento, não estar só. Não pode soltar as mãos, a gente não pode estar só, e a gente precisa justamente do que vocês estão fazendo, que é essa articulação. Vocês estão ativamente no comitê, está aqui a secretária também, né, e vocês estão executando. Então, eu vou ficando por aqui para que a gente possa encerrar esse momento e dizer que a educação em direitos humanos a gente não faz só quando há respeito aos direitos humanos. A gente faz a educação em direitos humanos quando há desrespeitos, violência. Mas a gente não pode ficar só na dor. A gente não pode só constatar a violência. A gente não pode só contar. Nós não estamos na universidade só para contar o número de vítimas de violência. Nós temos o outro papel mais importante, é mudar o papel de contar o número de vítimas para a gente. Eu disse no governador da Paraíba, numa reunião que teve lá de segurança, eu disse: secretário, eu sinto muito, o senhor está dizendo que segurança pública é contar o número de mortes e o número de prisão. Para mim, isso não é indicador de segurança, isso é indicador de insegurança. Indicador de segurança humana é outros indicadores. É moradia, é estudante na escola, é transporte, são outros indicadores que vão dar a condição, né, de inserção, de inclusão, de cidadania. É isso que vai dar paz e justiça, paz com justiça, nada assim, né? Então, nesse sentido que acho que nós da universidade, e aí todos nós aqui, eu e vocês, o papel que está posto para o nosso tempo é esse. O que nós vamos fazer com a nossa cidadania? Vamos desistir? Vocês querem desistir da cidadania de vocês? Vocês querem desistir do artigo 5º? Então, a gente tem que acordar para a gente não deixar, não é? E a gente saber que a gente precisa exercer a cidadania, tá certo? E que cada um da gente é um educador em direitos humanos. Não precisa ter mestrado em direitos humanos para ser educador em direitos humanos, não. Agora, a gente precisa estudar direitos humanos, a gente precisa estudar a história do Brasil. E o Maramanha vai fazer uma palestra que vai ajudar muito a gente e vai dar muitas dicas, e Solon também. Então, boa noite, eu espero que eu possa ter conseguido falar algumas questões que eu considero importantes, tá certo? Eu, como sou psicóloga, né, então me preocupo muito com essa... O que é que acontece
com a subjetividade, com a cultura do brasileiro, que quando vem as ondas autoritárias, não é? Há uma onda também das pessoas, uma parte da sociedade resiste, mas uma parte que adere logo qualquer coisa. A gente precisa preparar melhor as pessoas para elas aprenderem a resistir às formas camufladas de autoritarismo. É isso que Adorno disse. Adorno disse, a gente precisa entender os mecanismos da subjetividade que o autoritarismo entranha na sociedade para a gente saber resistir a esses mecanismos autoritários. Então, tá bom? Boa noite e obrigada.